Essa estratificação de gravidade dos casos suspeitos da síndrome gripal, ela deve se dar em uma consulta médica da seguinte forma. Casos leves são aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da atenção primária de saúde, devido à menor gravidade do caso. Casos mais graves são aqueles que se encontram em situação de maior gravidade, portanto necessitam de estabilização na atenção primária de saúde e encaminhados para um centro de referência, urgência, hospitais, para observação 24 horas ou intervenções que exigem maior densidade tecnológica. Os pacientes, então, com síndrome gripal, que são avaliados em acompanhamento ambulatorial na atenção primária, eles devem permanecer em isolamento domiciliar. A visita, então, domiciliar, nesses casos, ela vai avaliar, além das condições clínicas, as condições do domicílio para poder planejar o acompanhamento do paciente na atenção primária de saúde. Os casos leves, eles devem ser manejados com medidas não farmacológicas, como repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e antitérmicos, e o isolamento domiciliar por 14 dias deve ser realizado a contar da data do início dos sintomas. Para essa visita domiciliar, nós temos então alguns cuidados. São aquelas orientações que a gente deve dar para esse paciente que está em isolamento domiciliar por 14 dias, desde a data de início dos sintomas de síndrome gripal. Sempre se deve reportar à equipe da saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes. Um paciente, então, com isolamento domiciliar, ele deve permanecer em um quarto isolado, bem ventilado. Caso não seja possível, isolar o paciente em um quarto único. Manter pelo menos 1 metro de distância do paciente. Dormir em cama separada. Exceção: mães que estão amamentando devem continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de higiene como a lavagem constante das mãos. Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com compartilhamento, como cozinha, banheiro, etc., devem estar sempre bem ventilados. A utilização de máscara cirúrgica deve ser feita durante todo o tempo. Caso o paciente não tolere ficar por muito tempo, realizar então medidas de higiene respiratória com mais frequência ou trocar a máscara cirúrgica sempre que essa estiver úmida ou danificada. Em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente ele deve usar obrigatoriamente a máscara. Realizar a higiene frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, especialmente antes de comer ou cozinhar e após ir ao banheiro. Não receber visitas. O paciente só poderá sair de casa em caso de emergência. Caso necessário, sair com máscara e evitar multidões, preferindo transportes individuais ou a pé sempre que possível. As precauções do cuidador, elas são importantes. O cuidador ele deve utilizar uma máscara descartável quando estiver perto desse paciente. Caso a máscara fique úmida ou com secreções, deve ser trocada imediatamente. Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver perto do paciente. Após retirar a máscara, o cuidador deve lavar as mãos. Deve ser realizada a higiene das mãos toda a vez que elas parecerem sujas, antes e depois do contato com o paciente, antes e depois de ir ao banheiro, antes e depois de cozinhar e comer e toda vez que julgar necessário. Pode ser utilizado álcool em gel quando as mãos estiverem secas e água e sabão quando as mãos parecerem oleosas ou sujas. Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel toalha. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida. Caso alguém do domicílio apresentar sintomas de síndrome gripal, iniciar com os mesmos cuidados de precaução para os pacientes e solicitar atendimento na sua unidade básica de saúde. Realizar atendimento domiciliar dos contactantes sempre que possível.
Dentre as precauções gerais, podemos lembrar que toda vez deve-se lavar as mãos com água e sabão e dar preferência ao papel toalha. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que esta ficar úmida. Todos os moradores da casa devem cobrir a boca e o nariz quando forem tossir ou espirrar, seja com as mãos ou máscara. Lavar as mãos e jogar a máscara após o uso. Evitar o contato com secreções do paciente quando for descartar o lixo do paciente e utilizar, então, luvas descartáveis. Limpar frequentemente, mais de uma vez por dia, as superfícies que são frequentemente tocadas com solução contendo alvejante. Faça o mesmo para os banheiros e talheres. Lave as roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente com sabão comum e deixe secar. Bom, a visita então domiciliar, ela segue uma rotina, né? Poderíamos dizer assim. Nesse caso, um paciente com síndrome gripal, ele vai estar no isolamento domiciliar, então, por 14 dias, a contar da data do início de sintomas. Essa revisão desses sinais e sintomas deve ser feita a cada 48 horas, principalmente por telefone, solicitando consulta presencial se necessário. Então, vai ser feito um exame físico e o profissional irá no domicílio do paciente. Manter, então, repouso, alimentação balanceada e uma boa oferta de líquidos. As visitas domiciliares são uma excelente estratégia para orientar usuários acerca da importância da higienização das mãos, da etiqueta respiratória e evitar aglomerações e circular pelo bairro. Antes, então, de ir ao domicílio, a equipe de saúde ela deve estar atenta a como será realizada essa visita domiciliar. Então, deve-se tentar se comunicar com essa família para conhecer a possibilidade de casos com síndrome gripal. Realizar um mapeamento das visitas para saber em quais possuem usuários com sintomas. Naquelas que têm usuários com sintomas, deve usar equipamento de proteção individual, que seria o quê? A máscara, o óculos e o capote. Deve-se manter uma distância de 1 metro do paciente e evitar cumprimentos e contato físico. Nesse período, não é necessária assinatura do usuário no relatório. Os dados, então, vão ser digitados no sistema de informação conforme a rotina. Oriente-se a abordagem fora do domicílio em local ventilado e, caso a visita tenha como objetivo realizar procedimentos em domicílio, o profissional deve levar o EPI, o equipamento de proteção individual, colocar antes de entrar na residência ou sair, retira com técnica aséptica e colocar em uma sacola plástica. A visita domiciliar, ela vai ser direcionada, né, para todos os membros da casa, eles devem ser considerados como contactantes e deverão ser acompanhados pela atenção primária em saúde, pela equipe de saúde da família, além de serem certificados de maneira apropriada caso iniciem com algum sintoma. Caso haja alguma piora do paciente em tratamento domiciliar ou desenvolvimento de sintomas graves em familiares do paciente, torna-se obrigatório o encaminhamento para outros níveis de cuidado do SUS. Situações que nós então podemos ter, que podem modificar. Situações onde o paciente apresenta um caso grave, onde ele apresenta essa síndrome gripal, que ela apresenta uma dispneia ou algum outro sinais e sintomas de gravidade, somado a uma comorbidade que, de certa forma, irá contraindicar o isolamento domiciliar. Então, para a definição da gravidade do caso, é fundamental definir se a pessoa ela apresenta
alguma comorbidade ou condições de risco para acompanhamento ambulatorial na atenção primária em saúde e isolamento domiciliar. Todos os pacientes com síndrome gripal, eles devem ser manejados seguindo as mesmas diretrizes dentro do contexto da atenção primária em saúde, já que a investigação da etiologia da síndrome gripal, ela não será realizada nesse contexto. O nível de gravidade do caso será avaliado pelo profissional da saúde e encaminhado para um serviço de urgência ou hospital de acordo com o contexto local da rede de atenção à saúde. Para a definição da gravidade do caso, é fundamental definir se a pessoa apresenta comorbidades ou condições de risco para o acompanhamento na ambulatorial, na atenção primária de saúde e isolamento domiciliar. Então, os casos classificados como graves, eles devem inicialmente ser estabilizados e encaminhados ao serviço de urgência. Deve-se, então, fazer uma notificação imediata de casos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave, tratados como suspeito do Covid-19, na fase da transmissão comunitária via plataforma do SUS. Eu gostaria de reforçar que nós podemos concluir que a visita domiciliar, elas são uma importante ferramenta para informar, fazer busca ativa de suspeitos e acompanhamento de casos. Mas devemos lembrar que para a realização dessa atividade é importante também considerar alguns cuidados para garantir a segurança do paciente e do profissional. Então vamos relembrar: não realizar atividades dentro do domicílio. A visita deve estar limitada apenas à área peridomiciliar, frente, lados e fundo da casa, um quintal ou terreno. Priorizar visita aos pacientes de risco, pessoas com 60 anos ou mais, ou com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, doença renal crônica, asma, DPOC, doença cardíaca, imunossuprimidos, e entre outras, por serem do grupo de risco e são os que mais precisam de cuidados. Manter o distanciamento do paciente de no mínimo 1 metro. Não havendo possibilidade de distanciamento, utilizar a máscara cirúrgica. Higienizar as mãos com álcool e gel. E nos casos de visita às pessoas com suspeita de Covid-19, sempre utilizar o EPI. E com isso nós temos então a máscara N95 e garantir também, após a realização da visita, o descarte desses equipamentos de proteção individual. Deixo aqui a orientação para visita domiciliar e as referências que vocês podem consultar. Muito obrigada.